Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Tonelli. Bom dia, Rudá. Rudá, você chegou a assistir o pronunciamento de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Assisti. Antigamente eu ficaria super assustado. Agora, Bolsonaro já é arroz de festa, né? Bolsonaro, talvez. Bolsonaro, exatamente. É assim que todo mundo passa a chamá-lo a partir de agora. Bom, para quem não acompanhou, ele fez um discurso falando dos kits anti-homofobia que seriam distribuídos pelo governo federal nas escolas e fez uma insinuação quanto à sexualidade da presidente, a opção sexual da presidente da República, Dilma Rousseff. Gravíssimo isso, Rudá. Primeiro ele disse que se a Dilma gosta de gay, tem que falar logo. Ele fez, na verdade, tentou fazer uma frase de duplo sentido, com um tom mais inteligente, mas a gente sabe que essa não é a praia dele, né? O que ele estava tentando dizer é o seguinte: já que Dilma quer distribuir esse kit, fala logo que ela é a favor dos homossexuais. Mas ele deu duplo sentido, tentando fazer uma ilação de que Dilma seria homossexual. Bom, primeira questão, isso não importa em nada para nós, cidadãos. O que a pessoa faz, inclusive o que o Bolsonaro faz na vida particular dele, se não tem relação direta com o dinheiro público, não me interessa. Eu não quero nem saber, não sou fofoqueiro. Inclusive tinha um escritor muito famoso no Rio de Janeiro, o João do Rio, que ele dizia que a cultura brasileira é uma cultura janeleira. Ele era muito engraçado, porque ele dizia o seguinte: que as pessoas ficam na janela vendo a vida dos outros, entende? Isso que é cultura janeleira. É o típico Bolsonaro, janeleiro, entende? Ele gosta de ficar falando da vida dos outros, ao invés de fazer política. Mas vamos tentar, nesse caso, não cair nessa arapuca, Antonelli, vamos tentar analisar claramente o que é que o Bolsonaro tenta fazer do ponto de vista político. Sim. No fundo, o que o Bolsonaro está tentando, como vários outros, esses que pegam e falam assim, Joaquim do açougue, Carlinho da locadora, o que eles estão tentando fazer, assim como o Bolsonaro, é o que a gente chama em ciência política de representação delegada. O que quer dizer isso, senão a mão aí? Significa aquelas pessoas que representam um público muito restrito e ele só pensa naquele público que é o eleitor cativo dele. Então, quando você pega e fala o Zequinha dos bancários, você está falando que esse cara é o deputado, ou o vereador, é o parlamentar dos bancários. Então, a carreira dele política vai estar toda vinculada a esse tema. O Bolsonaro está tentando o tempo inteiro aparecer como candidato ou político mais à direita no país. Obviamente que não são muitos eleitores que votam na direita ou que têm coragem de falar que são de direita, embora grande parcela do eleitorado brasileiro seja conservador. O que o Bolsonaro faz é tentar ganhar, mesmo que seja um eleitorado menor em relação ao total, é tentar ganhar esse eleitorado de tal maneira que ele se elege sempre. Então o Bolsonaro faz um pouco de teatro. Acontece que ele exagera. E aí ele quebra o decoro, ou seja, ele quebra a ética do parlamentar, porque afinal de contas eles representam o país, não é? E aí nesse exagero ele começa a se arriscar. O que eu aposto é que ele vai além do tom para virar vítima. Você já imaginou se abre um processo contra ele na Câmara da Comissão de Ética? Você já imaginou? Ele vai fazer um estardalhaço dizendo que a censura voltou, que esse pessoal de esquerda, comunista, ex-guerrilheiro, que querem ir fora, que eles não são democráticos. É capaz até dele pegar e mais tarde, se acontecer isso, renunciar e se candidatar de novo e virar um novo Prona, talvez até criar um partido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa estratégia eleitoreira, principalmente em gente que tem esse perfil fascista, né? Muito cuidado. Bom, e esse discurso dele vem no momento em que o Ministério da Saúde divulga números relativos à AIDS no Brasil. Ele que martela tanto contra o público homossexual, ele que defende tanto a instituição família, Rudá, parece que ele não está muito atento a esses números, né? Eu não sei nem se ele lê números, assim, com frequência, né? Fazendo o trocadilho que ele gosta de fazer, né? O que eu gostaria de analisar é justamente isso. Veja, aí é que está. O Bolsonaro fica pensando no mercado eleitoral
e ele exagera e contribui pouco para o país. Se ele queira representar a direita, a extrema-direita, isso não tem problema nenhum, faz parte do processo democrático. Mas é isso que você está dizendo, Antonelli. Vamos só lembrar, o que os dados dizem? Os dados oficiais dizem, em primeiro lugar, que a AIDS está aumentando sobre o público hétero, não homossexual. 2, sobre jovens, e isso que é assustador. Você viu há pouco tempo o ministro da Saúde dando uma entrevista, que está sendo reproduzido o tempo inteiro nos canais, que ele diz o seguinte: os jovens de hoje não passaram pelo trauma profundo que foi a entrada da AIDS no Brasil, que acabou levando vidas de muitas pessoas queridas e conhecidas, como é o caso do Cazuza, né? Então, assim, não só ele, mas ele está tentando dizer ao ministro que os jovens não têm esse impacto na sua memória do que significa o risco, né, de você fazer sexo sem segurança. Então, os dados estão revelando justamente isso. São os jovens que não estão atentos a isso. O Bolsonaro, que é tão preocupado com a questão da família e do sexo, em primeiro lugar, ele tinha que estar falando isso para os jovens, né? Não atacando o homossexual, mas falando, olha, tenham cuidado, quer dizer, ele prestaria um serviço. 2, ele fala tanto da família, o que ele talvez não esteja lendo é que o IBGE vem revelando a cada PNAD, cada pesquisa nacional domiciliar, que a família que mais cresce é a da mãe com os filhos, ou seja, o pai abandona a família. Não são os casais gays que estão destruindo a família. Quem está destruindo a família são os héteros, entre nós como eu. Quer dizer, somos nós que temos que estar um pouco atentos, gente como o Bolsonaro, quer dizer, ele diz que é hétero. Então, ele é que tem que ter um pouco mais de cuidado com esses dados e falar, olha, tem alguma coisa acontecendo nas famílias héteros que as pessoas não têm mais ligação, não têm mais responsabilidade. Eu lembro de um psicólogo carioca, o Jurandir, muito importante, que ele dizia o seguinte, olha, e é muito complicado o que ele falou, mas me fez pensar muito. Ele fala o seguinte, olha, quando um pai abandona a família para ficar com uma paixão, o que ele está ensinando subliminarmente para o seu filho é, entre a paixão e a responsabilidade, fique com a paixão. E, quando eu li esse artigo do Jurandir, eu fiquei muito, me tocou, eu fiquei pensando muito tempo, mas o fato é, quando a gente é pai, a gente tem uma responsabilidade para a vida da gente. O Bolsonaro deveria pensar isso sendo parlamentar. Quando ele se elege, ele tem uma responsabilidade para além dele. Ele está representando a população no Congresso para pensar a melhoria da vida dos brasileiros. Fazendo esse discursinho fácil, ele ganha voto, mas ele pode estar destruindo o país. Muito bem, Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM, hoje falando um pouquinho sobre Jair Bolsonaro. Rudá, um abraço, uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Até amanhã, e que a gente consiga falar de gente melhor do que esses personagens da política brasileira.